Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, no dia 10 de novembro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão. Vamos começar os trabalhos com o processo de MVA Mercantil Brasileira de Aço Limitado, recurso ordinário, relator Dr. Alexandre. No momento que eu vou fazer o registro da presença do Dr. Vitor. Excelência. Sim. Quem vai fazer a sustentação oral, sou advogado também aqui do escritório, sou eu, meu nome é Vinícius. O doutor Vitor está presente comigo, mas quem vai fazer a sustentação oral sou eu. Só para ficar registrado, por favor. É Dr. Carlos Vinícius? Não. Isso. Exatamente, excelência. Tá, então eu vou registrar a presença do doutor. Tá bom? Tá, legal. Muito obrigado. Muito bem. Então o doutor Alexandre nos apresenta os autos? Pois não. Vamos lá. Esse auto de infração cuida da acusação de acreditamento devido de ICMS por escrituração de documentos emitidos por empresa declarada inidônea pelo fisco. A empresa declarada inidônea é a STP Distribuidora de Aços S.A. O auto de infração ele foi mantido em primeira instância, por entender o jogador tributário que não haviam sido apresentadas provas da efetividade das operações. O recurso ordinário foi interposto pela contribuinte, sustentando preliminares aqui de nulidade da decisão recorrida, nulidade do auto de infração. Esse processo já segue para julgamento, inicialmente na 8ª Câmara Julgadora, que determinou a diligência, e segue posteriormente para novo julgamento na 7ª Câmara. O presidente apresentou, inclusive, voto no anterior mandato, convertendo em diligência, porque o contribuinte juntou, posteriormente ao recurso ordinário, acho que foi concomitante ao recurso ordinário, milhares de provas de comprovação do pagamento das operações, da liquidação financeira. Então, foi convertido em diligência para que o FR se manifestasse sobre esses documentos. Se não me engano, 2 vezes foi solicitada essa diligência. A segunda foi cumprida, acho que está folha 3.120, se não me engano. E nessa segunda diligência, o FR confirma o pagamento de todos os boletos, confirmando informações sobre valores, datas, forma de pagamento, enfim. E o processo vem para julgamento agora nessa fase, pós-diligências. Eu expliquei ao presidente, doutor Vinícius, que eu não trouxe o voto hoje. Eu tenho algumas dúvidas para esclarecer ainda sobre o caso e gostaria de ouvir a sustentação oral do doutor. E caso eu ainda tenha essas dúvidas ao final, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Tudo bem? Claro, excelência. Estou à sua disposição. Tá ok, obrigado. O doutor Vinícius fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor doutor Alexandre Dias, relator do processo ora pautado para julgamento. Excelentíssimo doutor Inácio, presidente da 7ª Câmara do Tribunal de Posse do Grande Tribunal de Posse e Taxas, a quem eu cumprimento todos os colegas, nobre representante da representação nacional, e inclusive eu estendo isso também à juíza que não está presente nesse exato momento, os meus cumprimentos. Vamos lá. Excelências, conforme o ilustre relator acabou de pontuar neste processo, desde o momento em que houve a notificação
do início da ordem de serviço fiscal, eu tive a oportunidade de atender lá na Delegacia Regional Tributária de Osasco, a DRT-14, todo o deslinde desse trabalho fiscal que culminou com o lançamento do auto de infração e imposição de multa. Na oportunidade, foi externado para o agente fiscal de rendas que nós tínhamos todos os comprovantes de pagamento, muito embora nós saibamos que o regulamento do ICMS, até que fosse editado o ofício circular número 24 de 2013, pelo então diretor executivo da administração tributária, Dr. João Marcos Binan, existia uma forma, um procedimento, um roteiro a ser seguido para que os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo seguissem, norteassem as notificações acerca do trabalho fiscal. E aí eu pontuei justamente isso com o agente fiscal de rendas. Eu tinha inúmeros comprovantes de pagamento, porque até então nós sabíamos que vigorava dentro do regulamento do ICMS uma situação das quais, se o documento ele era inábil para gerar o crédito, pura e simplesmente o agente fiscal de rendas não podia, à mercê, à margem do regulamento do ICMS, deixar de lavrar o auto de infração e imposição de multa. Todavia, com a edição do ofício circular, esta possibilidade passou a ocorrer na Secretaria da Fazenda do Estado e Planejamento do Estado de São Paulo, de tal sorte que havia uma mudança nos critérios que nortearam as fiscalizações e poder-se-ia, sim, deixar de lavrar o auto de infração e imposição de multa, desde que demonstrado pelo contribuinte ora fiscalizado que ele se tratava de um terceiro de boa-fé, em virtude da edição da súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento do plenário do Tribunal de Impostos e Taxas e de várias e inúmeras circunstâncias de julgados que nortearam tal entendimento. Razão pela qual, desde o início, eu ponderei junto ao agente fiscal de rendas que se tratava de um terceiro de boa-fé, que ele tinha todas as certidões negativas. Ora, a empresa foi constituída em 2003, nós estávamos em torno de 2016, mais ou menos, 2017, quando foi lavrado o auto de infração 2018, porque iniciou o trabalho fiscal por um agente fiscal de rendas que se aposentou, aí esse trabalho foi redistribuído. Então, eu trouxe para ele a colação todo esse entendimento novo da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Todavia, ele se quedou inerte, ele entendeu por bem lavrar o auto de infração e imposição de multa, e isso gerou até por parte do contribuinte um questionamento justamente em virtude de todo esse arcabouço de conjunto probatório que nós tínhamos na época. E eu falei para ele que era uma questão que seria, a partir de então, impugnada e nortearia o processo administrativo contencioso do processo administrativo fiscal. Disse para ele que o Tribunal de Impostos e Taxas é o maior tribunal administrativo do país, é uma casa que se faz justiça, que nós teríamos todas as condições de demonstrar aos juízes que realmente houve a transparência e a lisura das operações, calcadas nas provas que seriam juntadas ao longo do processo. E assim nós fomos fazendo. Este processo, ele foi primeiramente da relatoria da 8ª Câmara do Dr. Della Mônica, dos quais, com os documentos juntados que demonstravam os e-mails entre as empresas, que demonstravam os pedidos, que demonstravam inúmeras situações que estão lá no ofício circular 24 de 2013, para que ele analisasse e fizesse um juízo de convicção satisfatório de que realmente, com base na demonstração dos pagamentos que lá estavam por meio dos boletos bancários, se conscientizasse que realmente as operações ocorreram e que nós estávamos, em virtude da súmula 509 do STJ, diante de um terceiro de boa-fé que não poderia ser responsabilizado por aquelas operações na glosa da entrada das mercadorias da sua empresa. Não obstante esta situação,
ele resolveu, por bem, converter o processo em julgamento, e aí vai um elogio ao Tribunal de Impostos e Taxas, porque realmente é um tribunal que é isento de quaisquer situações tendenciosas e fazendárias, e ele abriu a oportunidade de que fosse ouvido a parte contrária para poder exercer o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. E assim foi feito. A partir de então, com o término do mandato, o processo foi redistribuído agora para a 7ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas, cuja relatoria pertencia ao ilustre presidente, ora presente, doutor Inácio, que também, mesmo dando início ao julgamento e opondo a sua convicção, no pedido de vista formulado pela doutora Maria Eugênia, de que, até porque ele externou o voto na oportunidade, dizendo que a tese que ele entende como, na sua convicção demonstradora de pagamento, o CISPAG não fazia parte dela, e que, e diante de uma situação como essa, não estava demonstrado o pagamento. Salvo o melhor juízo, excelência, agradeço muito a oportunidade, porque no momento em que Vossa Excelência fez isso, abriu-se, então, a oportunidade de que nós levássemos a protocolo, tanto da Cidade de Deus, das operações que guardam relação com a instituição bancária Bradesco, como no Jabaquara, no Itaú, de que fosse apresentado todos os extratos bancários, porque a empresa jamais está à margem de demonstrar a legalidade das operações. E com base nessa situação, assim que nós opusemos essa juntada dos protocolos feitos, a doutora Maria Eugênia entendeu por bem, então, que nós exercêssemos, na época, o direito ao contraditório, ampla defesa do processo legal, e dão guarida ao processo administrativo do contencioso fiscal, e realmente tivéssemos a oportunidade de justamente fazer com que Vossa Excelência tivesse mais uma vez a oportunidade de que realmente houve o pagamento. E assim o fizemos. E aí, Vossa Excelência, que merece aí todos os aplausos da época, realmente demonstrou justiça e puxou num voto de preferência a oportunidade de que fosse convertida em diligência e nós pudéssemos até então fazer com que esses extratos fossem juntados, dos quais nós requeremos a mais extrema urgência para tal mistério, junto às instituições bancárias. Uma vez logrando êxito adquirir esses extratos bancários, juntamos ao processo e aí Vossa Excelência, na oportunidade, novamente converteu em diligência para que o agente fiscal de rendas, e no caso específico dos processos que norteiam o contencioso fiscal administrativo, tem como o seu perito, fazendo às vezes no Código de Processo Civil do juízo que forma sua convicção, o agente fiscal de rendas que lavrou o auto de infração e imposição de multa, pudesse trazer para o senhor, na oportunidade, para todos os pares que compõem a ilustre e egrégia Câmara, 7ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas, a convicção desta prova, que, no meu modo de entender, foi a prova mais robusta que nós pudemos demonstrar ao longo deste processo. Haja vista que o parecer, que primeiro se quedou inerte, o agente fiscal de rendas, e depois vocês insistiram que fosse realmente demonstrado e caracterizada a prova do pagamento, ele se curvou à sua determinação e a de vossos pares e entendeu por bem analisar nota a nota, boleto a boleto, pagamento a pagamento, com o extrato bancário juntado pelas instituições responsáveis por receber tal valor e fazer o pagamento para o fornecedor, que até então deu a glosa de crédito ao recorrente na oportunidade. Não bastasse essas situações, excelências, e aí agora ao ilustre relator, conseguimos mais do que isso. Nós conseguimos que o próprio Aldri, que foi o agente fiscal de rendas, entendesse por bem
que as provas demonstradas ao longo desse processo, nós estávamos realmente como terceiros de boa-fé. Porque ele próprio acatou a nossa tese de que a empresa ela não trazia a olho nu a característica de ser uma empresa loteira, com o objetivo único e exclusivo de burlar o fisco e trazer um prejuízo ao erário público. Até porque, por diversas vezes, eu sempre pontuei a ele que eu não tenho acesso à conta fiscal da empresa. E, mais uma vez, eu acho que agora é importante ressaltar, depois que surgiu a nota fiscal eletrônica, e aí sim, deixou-se de ter autorização de pré-documento fiscal, a IDF, e formulário contínuo, a nota fiscal eletrônica hoje, ela obriga o cadastramento e recadastramento do contribuinte que, sequer estiver irregular perante o fisco, não consegue nem emitir uma nota de saída, quiçá uma de entrada. Então, a tese que vossas excelências, a partir de então, no exato momento em que o doutor Aldre, ele trouxe ao conhecimento de vossas excelências todas o enfrentamento da prova produzida, mas não tem Sintegra. Veja, excelência, o Sintegra era uma prova robusta quando não tínhamos a nota fiscal eletrônica. Com a nota fiscal eletrônica, se eu não tiver o meu cadastro regular perante o fisco, eu sequer recebo uma mercadoria, eu emito uma nota fiscal. Então, eu não posso sobrepor única e exclusivamente uma nota fiscal eletrônica quanto um arcabouço de conjunto probatório farto e robusto de todas as provas que foram praticadas ao longo deste processo. Quais sejam demonstração de pagamento por meio de extrato bancário, porque ainda que nós entendamos que o CISPAG é prova, sim, de pagamento, por respeito a Vossa Excelência, ilustre presidente, que na oportunidade converteu o processo em diligência, fomos buscar essa prova, porque jamais temíamos quaisquer situações diversas do que nós realmente víamos conduzido nesse processo. Juntamos o frete, juntamos a entrada da mercadoria. O agente fiscal de renda autuou com 35% do valor da operação, porque ele entendeu que, na época, a mercadoria adentrou no estabelecimento comercial do meu contribuinte. E, ora, eu sou recorrente, estou falando em nome dele. Juntamos pesagem dessa mercadoria que adentrou no seu estabelecimento. Juntamos mais e-mails, pedidos, trocas de inúmeras situações, que todas elas somadas são justamente os fundamentos jurídicos de fato e de direito que foram motivo do ofício circular 24 de 2013, que mudou completamente o enfoque do artigo 136 do Código Tributário Nacional e do próprio regulamento ICMS, quando, na oportunidade, a responsabilidade era objetiva e passou a ser subjetiva. E o próprio fisco paulista e seus, ora, representantes, têm o condão de entender que, ainda que houve a inidoneidade de uma empresa que gerou o crédito em data posterior, se eu demonstrar que eu sou o terceiro de boa-fé, e neste caso está absolutamente provado que nós nos tratamos, sim, de um terceiro de boa-fé, e fazemos jus à súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, nós temos todas as condições, até porque eu fui integrante desse Tribunal de Impostos e Taxas por 5 mandatos, nomeados por governador do Estado. E eu sei que aí é uma casa que se faz justiça. Eu sei que o Tribunal de Impostos e Taxas é uma referência nacional, não só no estado de São Paulo, como no Brasil, a todos os tribunais administrativos que compõem nossos 26 estados e o Distrito Federal. Bem como o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, que se pauta, sim, pelas decisões que são norteadas por vossas excelências. Então, eu acredito que aí é uma casa que se faz justiça, e nesse processo está demonstrado, sim, exatamente de que somos terceiros de boa-fé, de que somos uma empresa que demonstrou toda a operação, e não podemos, até porque não temos nenhuma, desde 2003, nós estamos aí no mercado operando, e não temos, em hipótese alguma, mesmo passando por toda essa crise mundial, não somos fraudadores, contumazes, devedores,
temos uma certidão negativa limpa, que está no PEP, e hoje é menos de R$25 mil no estado de São Paulo, que está no Programa Especial de Parcelamento, originário de 2012. Temos uma situação limpa da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é certidão negativa de tributos federais previdenciários, e também no município do estado de São Paulo. Então, excelências, não há por que dar guarida única e exclusivamente à prova do Sintegra, até porque eu acabei de justificar para vossas excelências que ele deixou de ser a rainha das provas a partir do momento em que nós tenhamos, sim, a obrigatoriedade do cadastro regular para emissão e recebimento de uma nota fiscal eletrônica. Então, são todas essas circunstâncias, excelentíssimo relator, que nós gostaríamos que Vossa Excelência, estou à sua disposição para tirar todas as dúvidas necessárias neste processo, que se faça justiça, que se dê importância ao conjunto probatório em detrimento da juntada preventiva do Sintegra, que no meu modo de entender, e eu creio que de vossas excelências e de todos os presentes, inclusive do digno representante fiscal, está demonstrado sobejamente nesse processo. E aí vai um elogio ao Tribunal de Impostos e Taxas, que por 3 vezes mudou relatoria, converteu o processo de diligência, deu a oportunidade da parte, e ela está de boa fé, fazer a justiça e demonstrar que ela não é merecedora da glosa desse crédito. Ainda que nós não tenhamos, e quem tem é o erário público, o dever de publicidade, porque nós não temos acesso à conta fiscal, está provado que essas operações não são fictícias, que esta empresa não é noteira, que nós não temos o porquê de se creditar e prejudicar o fisco, porque demonstramos pagamento, extrato bancário, pesagem de mercadoria, frete, lucratividade, juntamos o diário, o razão analítico, margem de lucratividade, vossas excelências poderão aí, está todas elas no processo. Vou deixar de ser repetitivo, até porque vossas excelências têm inúmeros processos para serem julgados, mas eu poderia ficar lendo aqui, nota a nota. Olha, essa nota eu comprei por 5, eu vendi por 6,5, está demonstrado, mas vossas excelências têm acesso a isso e poderão examinar a fundo toda a veracidade do conjunto probatório. Então, eu espero que esta casa, mais uma vez, agora de maneira definitiva, faça justiça ao processo, porque realmente esse processo foi respeitado o contraditório, a ampla defesa do devido processo legal, e eu gostaria de deixar isso muito bem claro, que o então relator, hoje presidente, já era presidente à época, foi um dos responsáveis para que se fizesse justiça nesse processo. Portanto, não só ao ilustre relator, como a todos os julgadores, sejam representantes, contribuintes ou fazendários, eu nunca me curvei em uma situação como essa, porque eu acho que a partir do momento que você é juiz e não tem essa distribuição de paridade. E eu já tive diante de inúmeros casos que o próprio representante fiscal também, ao longo da minha experiência, reconheceu que, num caso concreto, conseguimos demonstrar a veracidade da prova. Que se faça justiça e que se dê procedência ao recurso ordinário ao longo de todo o conjunto probatório pela vasta documentação juntada. É assim que nós pugnamos, excelências. Muito obrigado. Agradeço, doutor Vinícius. Doutor Alexandre. Doutor Vinícius, obrigado pela objetividade, por tratar com tanto detalhe do caso, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, gostaria de esclarecer com o doutor. Vamos lá, a princípio. O doutor afirma a existência de juntada de provas de frete, mas, na verdade, a defesa insiste em todo momento que os caminhões eram próprios, não havia contratação de frete porque era proprietária de veículos para transporte dessas mercadorias, não é isso? Exatamente, o frete não era nosso, excelência. Mas aí o que acabou acontecendo? Quando a mercadoria adentrava no estabelecimento comercial da recorrente, efetuávamos a pesagem das mercadorias, e a pesagem está juntada para Vossa Excelência. Assim, não, isso sim, até bate o valor, assim, não tenho dúvida quanto a isso, realmente. A pesagem, ela coincide com o peso das notas, isso sem problema. Mas a dinâmica do transporte da mercadoria é que eu queria entender um pouco melhor, porque a compra era feita da empresa idônea, mas
esses caminhões próprios e iam buscar até ela ou não? Não, as mercadorias, o frete, no caso, a empresa ela já demonstrou, já está juntado aí no processo para Vossa Excelência e para todos os pares, e ela demonstrou que a empresa tinha condições de contratar, de ter esses caminhões em nome próprio. Inclusive, juntamos aí inúmeras provas de reclamações trabalhistas, que ela tinha funcionários. O frete não era nosso, Excelência. A mercadoria adentrava no nosso estabelecimento, ela era pesada. E não, a gente... Não, quanto a isso, não, nem essa é a minha dúvida, desculpa, doutor, não é isso. Na defesa são juntados cópias de comprovante de propriedade de caminhões. Isso. Polvo, são inúmeros. E a tese que se defende na defesa é... Está cortando, Excelência. Pois não. Excelência, o que nós temos, assim, a MBA é uma empresa que ela tem uma situação financeira boa, ela tem alguns caminhões próprios, então agora eu me permito, realmente não tenho de bate-pronto condições de externar para Vossa Excelência, eu poderia fazer isso por meio de memoriais, caso Vossa Excelência entenda necessário, ou de quaisquer... Eu acho que sim, porque, assim, como o doutor sustentou muito bem, a justiça do tribunal também acompanha a do STJ e a demonstração de veracidade das operações não passa só pela liquidação financeira. Não é o caso da MBA, mas há casos de outros contribuintes que conseguem comprovar a liquidação financeira, mas, na prática, aquilo foi tudo uma forma de instrumentalizar uma operação que acabou não existindo. Por isso que exige-se do contribuinte um cuidado, está lá previsto no artigo 22 da 6374, que ele tome cuidado. Por exemplo, o Sintegra, a princípio, não é mais a rainha das provas, mas ela mostra um certo cuidado do contribuinte ao negociar com alguém que ele não conhece, ou em tese não conhece. Os comprovantes de situação fiscal da empresa SDP, que é a fornecedora que foi considerada inidônea, foram todos apresentados na defesa, emitidos posteriormente ao lavratura da infração. Então, a princípio, me parece que na época das operações não se tomou esse devido cuidado. Não necessariamente isso que põe em xeque as operações, comprovadamente pagas aqui, todas de ponta a ponta. Mas o cuidado não parece que foi tão detalhado na época das operações. Mas eu estou perguntando esse detalhe para o doutor por mais um motivo, mas eu insisto mais uma vez. O doutor, ou o colega que está com o doutor, sabe me dizer a respeito desse transporte, porque as notas que estão documentadas nos autos mostram que a compra era feita e remetido para beneficiamento de uma empresa localizada no Parque da Moca, que é a Sodaço. A Sodec Comércio de Ferro é a empresa que fazia o beneficiamento para a MBA. Excelência, o que acontece? E as mercadorias eram buscadas na Sodec, é isso? O que acontece, para Vossa Excelência entender? A MBA é uma empresa que ela compra uma chapa de aço. Ela não vende essa chapa de aço acabada. Ela manda isso a beneficiamento. E aí existe uma nota de remessa, uma nota de devolução da mercadoria beneficiada. Okay. Que ao longo disso, o próprio regulamento CMS, ele diz que eu posso devolver essa remessa à empresa emitente da nota fiscal, como eu posso encaminhá-la diretamente ao seu destino. Isso. O regulamento do ICMS, ele dá esse suporte. Não há necessidade que a mercadoria retorne para o estabelecimento, para daí sim para o seu destinatário final. Então, talvez, que eu acho que Vossa Excelência possa estar confundindo e buscando esclarecimento neste exato momento, é justamente porque a mercadoria ela era entregue, pesada, daí ela ia para beneficiamento, retornava e ela era vendida. Porque eu compro uma chapa de aço, eu tenho que cortá-la. Eu não vendo essa chapa de aço acabada. Eu compro uma chapa de aço de uma siderúrgica, e essa siderúrgica, quando ela me vende a chapa de aço, e aí existem nos documentos de entrada da mercadoria inúmeras siderúrgicas, porque você tem as cotas que você adquire da siderúrgica para você fazer a aquisição, só que não naquele exato mês você fica vinculado à cota que você tem junto à siderúrgica, que pode não ser suficiente.
Por isso que existem outros fornecedores que dão esse suporte em caso não consigamos comprar de todas as siderúrgicas as chapas para serem produzidas. Isso eu entendi, doutor Vinícius, não há dúvida quanto a isso. A ideia, nós estamos analisando aqui a questão do transporte. Na defesa, desde a defesa e recurso ordinário, a MBA insiste que o transporte foi próprio, juntou cópia de comprovante de documentos, caminhões, tudo. Carreta, caminhão, tem toda essa estrutura, ok, não se discute isso, são todos de propriedade da MBA, ok. Eu estou querendo entender a dinâmica do transporte dessa mercadoria. Então, eu tenho caminhão próprio, eu compro da empresa que é a SDP, que foi considerada inidônea, que está lá em... Esqueci o nome do local, do endereço dela. Santana do Paraíba, né? Se não me engano. Não sei, excelência, desculpa, eu não sei onde... Está aqui, ok. Santana do Paraíba, ela remete para a Moca, para a SODEC faz o beneficiamento, e a MBA busca essa mercadoria na empresa que fica na Moca, com o caminhão próprio. Porque ela está na Moca. Tá. A sede da MBA na Moca. E da SODEC também. Isso. Tá. Ela tem essa empresa terceirizada que ela faz o beneficiamento da chapa que é adquirida, tá. E aí, quando ela já vende a chapa cortada para o seu cliente, e ela transporta essa mercadoria até o cliente que já está beneficiado. Tá. Então, a MBA não ia buscar isso direto da SDP em Santana do Parnaíba. Não ia buscar a mercadoria lá. Não. Tá. Quando a gente demonstra para Vossa Excelência e para todos os juízes que compõem a Igreja Sétima Câmara, é exatamente isso. O frete que era utilizado para essa remessa de mercadoria e entrega da mercadoria beneficiada, ela tem caminhões que fazem isso. E todos os caminhões foram juntados aí, a propriedade Sim. delas, os documentos, a placas dos caminhões, etc., que faziam esse transporte da mercadoria beneficiada. E depois entrega ao seu destinatário final. Mais uma pergunta só, tem outras, mas na sequência disso, a SDP parou de operar com essa fornecedora inidônea por algum motivo específico? Não, acontece o seguinte, a partir do momento em que eles têm alguns fornecedores, a empresa tinha na época, nós estamos diante de uma situação aí concreta de 2013, né? Sim. A fiscalização, ela iniciou, conforme eu falei para Vossas Excelências, por volta no final de 2016 e culminou com o auto de infração lavrado em 2018. Então, o que acabou acontecendo é o seguinte, nós soubemos, posteriormente, que essa empresa, ela passou a estar em situação irregular perante o fisco. E aí não se operou mais com ela. Entendi. Não, essa pergunta sabe por quê, doutor? Porque, assim, realmente a MBA não busca a mercadoria na SDP, mas a SDP emite notas de venda para a MBA até o dia 26 de setembro de 2013. Coincidentemente, nesse dia 26 de setembro de 2013, os fiscais estavam dentro do estacionamento do estabelecimento da SDP, em Santana do Parnaíba. Nessa ocasião, em que foi emitida a última nota da SDP para a MBA, em 26 de setembro de 2013, existia uma funcionária chamada Aline, no local, que se identificou como funcionário do estabelecimento e informa que há 3 meses está ali, não havia operação, não havia maquinário, não havia nada. Então, se a MBA buscava essas mercadorias direto na SDP, e teria condição de saber que naquele local não havia operação em andamento. Mas a mercadoria era buscada no Parque da Moca, na empresa que fazia beneficiamento. Então, ok, não teria a MBA como saber da irregularidade da SDP, pelo menos na questão física, me parece. Mas é muito estranho a última nota fiscal que consta da auto-infração ter sido emitida exatamente no mesmo dia em que os fiscais compareceram no estabelecimento da empresa que foi considerada inidônea lá em 2013, sendo que a declaração de inidoneidade data de 2014. Ela vem ser publicada um ano depois. Mas pode ser realmente uma grande coisa. Eu tenho uma explicação para dar para Vossa Excelência, ainda que eu não seja responsável pela SDP. Eu não tenho nada a ver com essa empresa. Eu estou aqui em nome da MBA. Não fiz... em hipótese alguma, nós questionamos a SDP em algum aspecto
para que nós fizéssemos determinadas situações, até porque as empresas são plenamente independentes, então não há por que fazer quaisquer atendimentos nesse sentido. Acontece o seguinte, Excelência, nós sabemos aí muito bem, nós que lidamos aí com o direito tributário há vários anos, eu tive a oportunidade de ouvir a conversa de Vossas Excelências, e estão no ramo do direito tributário há muitos anos, antes de iniciar a nossa sessão de julgamento, e o que nós nos deparamos é justamente com essas questões. Como que se dá uma idoneidade de uma empresa por meio de uma ficha resumo, visita. Hoje você tem o bloqueio imediato, então ao invés de você terminar um processo de inidoneidade, você já bloqueia a suspensão da inscrição estadual, então ela pode estar não lock desde uma certa data. Você tem a portaria CAT, número 95 de 2006, para casos de fraude estruturada, que é um procedimento muito mais grave, que não é o caso desse processo hora julgado. Mas, enfim, você tem alguns mecanismos aí que colocam à margem os fornecedores e os clientes das operações mercantis que são praticadas. Uma situação como essa, eu não tenho nem como contraditar Vossa Excelência do que a moça disse, mas não procede. A questão principal é o seguinte, quem tinha a obrigatoriedade de fazer a defesa da ficha resumo e dos processos de inidoneidade, seja por meio de mandado de segurança, ação anulatória, são os representantes legais da SDP. Não, doutor, assim, eu entendi. Essa questão de Vossa Excelência, eu acho que ela está superada, porque eu não tenho condição nenhuma de trazer elementos para descaracterizá-la. Eu não conheço o funcionário. Acho que você não entendeu o foco da pergunta, não é isso. Que se a sua empresa tem caminhões próprios, faz o transporte e comparece na empresa SDP no dia 26 de setembro de 2013 para retirar a mercadoria, que é o mesmo dia em que há fiscais constatando que o imóvel estava desocupado, eu tenho uma incongruência de informações. Como é que eu retiro mercadoria dentro do estabelecimento, desocupado, com os fiscais lá dentro, sem computadores, sem nada para emitir? Eu entendi como a empresa retirava essa mercadoria fisicamente, com caminhões próprios, no Parque da Moca, não teria como certificar que a SDP estava em situação regular e a Justiça do Paraíba. Eu entendi isso. Não há discussão. Agora, eu acho assim também, é uma questão que acontece e Vossa Excelência pode muito bem saber disso. Todas as vezes em que você tem uma tratativa com uma empresa e ela tem um problema junto ao fisco paulista, federal, municipal, isso as notícias entre eles correm. Olha, eu tive a visita de fiscal aqui, isso não significa que a empresa está em uma situação irregular, mas Sim. até por uma questão de salvaguardar. Eu estou com um problema fiscal, eu não sei se a minha inscrição estadual será mantida, eu não tenho condição de praticar nenhuma operação. Existe uma troca de relacionamento, ainda mais se existe uma relação entre as empresas de compra e venda de mercadorias, como demonstrado ao longo desse período, os pagamentos e de e-mails trocados. Então, é uma situação que ela não é assim anormal de você posicionar o seu cliente. Olha, eu recebi a visita de fiscais, eu vou ter que acionar meu corpo jurídico para fazer a defesa, eu não sei se a minha inscrição estadual vai se manter ativa ou não, eu não tenho condição de vender, então se programa para você adquirir de outras empresas, porque no ramo da siderurgia e da mercadoria de aço, você fica vinculado a uma cota muito pequena das empresas siderúrgicas, você não consegue comprar uma cota. Você não consegue chegar hoje na Uzi Minas e falar, me vende uma mercadoria. Não, são cotas que você adquire para que você consiga, não só da Uzi Minas, como de inúmeras siderúrgicas nacionais, adquirir essas chapas de aço. Às vezes o seu mercado, o atendimento da sua empresa não se dá única e exclusivamente com essas cotas, porque às vezes elas não estão disponíveis para venda. Então você tem que se socorrer a outras empresas que vendem, talvez até que compram essas cotas e revendam. É um mercado, assim, é muito comum no ramo de metais, de aço, essa prática. Distribuidores que também compram cotas de mercadorias junto às siderúrgicas e revendem porque não tem condição de comprar direto. Então, isso é uma coisa que pode se dar. Mas eu acredito que, com esses esclarecimentos que nós demos à Vossa Excelência, justamente em função de tudo que foi falado até o momento, se tiver mais algum esclarecimento a ser feito, eu acho que está solucionado. Acho que é isso mesmo, só isso. Eu agradeço muito ao doutor Vinícius pela pontualidade, por ter esclarecido
parte das minhas dúvidas, e eu vou ver se coloco esse processo para julgamento na próxima sessão. Tá? Se não conseguir na próxima sessão, na seguinte. Muito obrigado, excelências. E eu cumprimento a doutora Maria Anselma, que não estava presente quando eu iniciei a sustentação oral. Muito obrigado pela presença, por todos a oportunidade, e bom dia para vocês aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Bom dia, obrigada, doutor Vinícius. Não me justificando, mas merece uma explicação. Eu estava fazendo a sessão da minha casa, mas nesse ínterim acabou a energia. A hora que eu fui marcar presença, aí eu não consegui abrir meu portão. Então, por esse meu atraso, desculpe, mas deu para acompanhar perfeitamente. Muito obrigado, imagine. Eu que agradeço. Lamento esse problema pessoal que a senhora teve, mas graças a Deus estamos aqui todos presentes. E eu acho que o doutor Alexandre e os outros colegas que tiveram a oportunidade aí de assistir todo, mesmo a senhora, que eu vi que a senhora não demorou muito a chegar, puderam entender um pouco do lado desse processo a ser julgado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um bom dia. Obrigada. Obrigado. Como a pedido do doutor Alexandre, vou devolver o processo para a agenda da pauta. Obrigado, presidente. Bem, processo devolvido para a agenda da pauta. Agradeço a presença do doutor Vinícius. Passar para o próximo processo. O processo de Unilever Brasil Limitada, recurso misto de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da patrona. Doutor Tabi, como é recurso misto, então precisava do documento. Pode colocar meu RG 15 188 349. Obrigado. Muito bem. É um recurso ordinário, recurso de ofício, porque posso por decisão proferida pelo TJ2 do J de Campinas, que julgou parcialmente o procedente vai. São duas apelações fiscais, deixar de pagar o ICMS devido e depois de ter emitido notas fiscais de saídas, indicando que o destinatário liderança e abastecimento de artigos de higiene ao varejista limitada, tendo sido apurado que o destino das mercadorias não foi aquilo indicado nos documentos fiscais. De acordo com a 4º artigo 36 do regulamento, as operações foram presumidas como internas, exigindo a diferença interna aplicável às operações e a alíquota interestadual. Segundo a acusação fiscal, deixar de pagar o ICMS-ST na condição de substituto tributário e ver para as operações subsequentes, tendo em vista que as operações objeto de item 1 deste AIM estão sujeitas ao Estado de São Paulo ao regime de substituição tributária, de acordo com o artigo 203-W do regulamento. A adição à primeira instância julgou procedentes às acusações do itens 1 e 2 do AIM e reduziu a multa do item 2 do AIM. A do representação fiscal ofertou parecer, propugnando não provimento por de ofício. O autor interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações. Nulidade do AIM tem possibilidade de cobrança baseada em mera presunção, nulidade da decisão recolhida por ausência de motivação e fundamentação, nulidade da decisão recolhida por ausência de análise profunda da documentação apresentada, quanto ao item 1, regularidade das operações de discussão, quanto ao item 2 do AIM, operações realizadas foram totalmente irregulares, impossibilidade de atribuição de responsabilidade recorrente pela predestinação das mercadorias, abusividade das multas aplicadas, abusividade dos juros. Por fim, requeriu a nulidade da autuação no mérito de seu cancelamento, subsidiariamente o cancelamento, redução das multas e limitação da aplicação dos juros a classe. Em face da fazenda pública ter requerido a manutenção da decisão, inclusive com a redução da multa, o autor deixou de apresentar contra razões de recurso de ofício,
reiterou seu recurso ordinário. A doutora Operação Fiscal manifestou o não provimento do recurso ordinário. A própria explicação oral, a doutora Fernanda, fique à vontade de realizá-la. Bom dia, obrigada, doutor Inácio. Bom dia, doutor Paulo, doutor Alexandre, doutora Maria Anselma, doutor Tabir. Agradeço a oportunidade de poder tratar um pouquinho desse caso e agradeço o seu relatório. Inicialmente, gostaria só de destacar a questão do recurso de ofício. Houve a redução da multa do item 2, de 150% para 100%, e, posteriormente, tivemos uma lei que trouxe realmente essa redução mais benéfica. Então, imagino que esse recurso de ofício já tenha perdido o objeto por conta da legislação mais benéfica já aplicada pelo próprio fisco estadual. Com relação à autuação fiscal, o auto se deu em razão da aplicação do artigo 36, parágrafo 4º do regulamento do ICMS, que eu peço vênia aqui para lê-los, para ler esse dispositivo, para que a gente possa começar a discorrer sobre as nulidades e o mérito. Presume-se interna a operação, caso o contribuinte não comprove a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro estado ou a sua efetiva exportação. Com base nesse dispositivo, o fisco estadual, por conta da operação Elipse, em que se concluiu por uma estrutura fraudulenta relacionada a empresas, núcleo e liderança, que as operações que foram praticadas pela Unilever de venda em uma operação estadual para o estado do Espírito Santo, presumiu-se que ela foi interna. Com relação à discussão inicial, o que nós tivemos? O processo ele já veio para julgamento aqui pela primeira Câmara. Em julgamento na primeira Câmara, houve a nulidade da decisão de primeira instância, porque se entendeu que houve uma omissão quanto à análise das provas. E aqui eu faço questão de destacar o voto vencedor, que foi da doutora Maria Alice, em que, quando ela traz essa ideia da omissão na análise da documentação, ela deixa muito claro que as provas precisam ser analisadas nesse caso, porque não se pode dizer que houve aqui não se vendeu para fora do Estado, na medida em que foram 2 dias de diligência feitos pelo fisco estadual para se presumir 4 anos de operações que não teriam sido interestaduais, mas sim internas. Então, há sim necessidade que tanto o julgador de primeira instância, quanto a fiscalização, quanto agora Vossa Excelência, se debrucem sobre as provas que foram trazidas pela Unilever. Esse fato, então, foi inconteste com relação a esse primeiro julgamento. O processo desceu para a primeira instância e tivemos uma nova decisão administrativa. E aqui, novamente, gostaria de dizer que nós pretendemos, num primeiro momento, novamente, a nulidade dessa decisão de primeira instância administrativa, que ela sopesa as provas, mas, a nosso ver, de uma forma parcial. De um lado, ela traz toda a solidez da documentação e da fiscalização, que não é contestada pela autuada. E do que eu estou falando aqui? Estou falando da Operação Elipse, que concluiu em que há uma estrutura fraudulenta relacionada às empresas núcleo e liderança. O que nós questionamos são as provas que foram produzidas pela Unilever, no sentido de que ela foi diligente quanto à venda dessas mercadorias para o Estado do Espírito Santo, inclusive quanto à questão do transporte. Estamos falando aqui de uma operação CIF, em que tanto o transporte, quanto o rastreamento, quanto o GPS, quanto os caminhões, eram de responsabilidade da Unilever, inclusive aos recibos de entrega para a empresa no núcleo ou liderança lá no Espírito Santo. No entanto, a decisão de primeira instância, ela traz descaso e arrogância da autuada, porque trouxemos vários documentos esses que, no entender do julgador,
foram colocados de forma desordenada. E daí, por conta disso, a sua conclusão é de que caberia ao autuado ter colocado isso de uma forma ordenada e a ele ter, inclusive, interpretado toda essa documentação. A nosso ver, essa conclusão ela está em descompasso com a própria conclusão do voto vencedor, que deixou muito claro, a nosso ver, de que a função era, sim, do fisco e do julgador de analisar esses documentos. Ela fala aqui do volume descomunal, do fato de que foram incluídas planilhas, e planilhas em que a gente indica qual é a placa do caminhão, qual foi o caminhão, quais foram as mercadorias, quais eram as mercadorias que estavam naquele caminhão. Então, ou seja, são relatórios que demonstram a diligência da empresa com relação a toda essa operação de venda para a empresa no estado do Espírito Santo. Ela também discorre sobre os documentos de recibo, falando que como foram assinados por agentes ativos na fraude, que eles deveriam ser desconsiderados. No entanto, esses documentos foram os documentos utilizados pela Unilever para mostrar a sua diligência. Até então, não havia nenhuma situação de fraude que justificasse ela questionar as pessoas que assinaram aqueles documentos. Não, eu entendo o lado do fisco quando ele quer mostrar que, ok, aquelas pessoas poderiam efetivamente estar praticando a fraude, mas isso não pode recair sobre a autuada, na medida em que ela não tinha conhecimento da estrutura fraudulenta, e aqui já deixo claro que não há nenhum indício ou prova da participação da Unilever na estrutura fraudulenta. O que existe é a prova de que houve, sim, as vendas das mercadorias da Unilever para a empresa no estado do Espírito Santo. E não só da Unilever, como de outras indústrias paulistas. E, portanto, num primeiro momento, no nosso recurso ordinário, nós trouxemos a questão de que a desorganização que é colocada pela decisão de primeira instância, ela tem a ver com o fato dos documentos estarem em horizontal e não na vertical, e não quanto à desorganização de ter sido colocado de qualquer forma. Ela tem toda uma ordem documental, tem do 1000 ao 2000, são documentos relacionados aos comprovantes bancários. Então, até tem um documento que nós juntamos que a gente mostra certinho as folhas onde estão cada um dos jogos desses documentos. Mas até por uma boa fé, nós agora, no recurso ordinário, colocamos todos na ordem vertical, que a princípio parece ser como o julgador gostaria que eles estivessem. Quanto aos relatórios padrão, é importante também que se entenda que o fisco utiliza das mesmas provas, que são esses relatórios, para as presunções. Então, a nosso ver aqui, de novo, são dois pesos e duas medidas quando se olham para as provas. Do nosso lado, a gente tenta mostrar o nosso controle, como é feito os nossos relatórios, e de outro, o fisco desconsidera todas essas provas como se elas fossem irrelevantes, desconsiderando que esses são os procedimentos utilizados pela empresa para justamente trazer todo o arcabouço documental que mostra que ela sabia, ela tinha ciência de como se dava esse transporte da mercadoria, essa saída da mercadoria. E, por fim, quanto à questão da decisão de primeira instância, ela traz, falando que a gente questiona os indícios, na verdade, a autuada, vou até aqui reiterar, ela não questiona o trabalho da fiscalização quanto à conclusão da Operação Elipse de que haveria uma fraude estruturada. Mas o que a gente questiona é se afirmar que a Unilever ela participou do esquema. Então, eu acho que esse é o ponto aqui que precisa ser considerado quando se pretende presumir que uma saída interestadual foi interna do ponto de vista da Unilever, justamente para se trazer essa responsabilidade pelo pagamento do diferencial de alíquota e do ICMS-ST. Falando um pouco, esses pontos são importantes para que a gente traga que a decisão ela deve ser novamente anulada e, de uma certa forma, se buscar ali do julgador
que ele traga uma maior responsabilidade para ele, do ponto de vista de olhar para esses documentos, que são 7.000 páginas de documentos, mas que foram, sim, colocados de uma forma que mostram que a mercadoria saiu do Estado. Essa era a função da autuada dentro não só do período da fiscalização, como também da sua defesa administrativa. Com relação ao mérito, é importante que a gente traga aqui qual é hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Esse entendimento se baseia nos embargos de divergência 1, 657, 359, em que ele afasta a responsabilidade do vendedor nessa suposta infração do que se chama de predestinação. E ele traz, é importante que a gente olhe um pouco para o racional dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é uma jurisprudência já pacífica. Ele diz que, em razão dos volumes da operação, não se pode atribuir esse ônus tributário aos vendedores, sendo que, inclusive, não há um respaldo legal para atribuir esse dever. Além disso, ele entende que não se deve aplicar a responsabilidade por infração do artigo 136 do CTN, e aqui trazendo a ideia de boa-fé e do fato de que a empresa não participou da fraude. Então, é justamente com relação a esses pontos que a empresa tenta se esforçar ao máximo para mostrar que ela teve boa-fé, ela não participou da estrutura fraudulenta, ela foi diligente com relação ao transporte das mercadorias e, portanto, não há nenhum indício que traga uma prova suficiente contra a autuada. Há, na verdade, uma regularidade da documentação e não há nenhuma prova da conduta ilícita do vendedor. Aqui a gente não está questionando a operação elipse, mas sim a atuação do vendedor. Inclusive, recentemente nós tivemos a jornada de direito tributário, que foi conduzida pela ministra Regina Helena e pelo Conselho da Justiça Federal, em que um dos enunciados que foi aprovado foi o que eu vou ler aqui nesse momento, que logo mais ele já deve até ter sido divulgado, mas é justamente com relação a esses embargos de divergência. O enunciado ficou da seguinte forma: a empresa vendedora, cuja comprovada boa-fé evidencia a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino final, sendo ônus das autoridades administrativas comprovar o dolo do contribuinte. Então, acho que é justamente com relação a esse ponto que os documentos comprobatórios, eles demonstram que não há o dolo do contribuinte. A fiscalização, no seu terceiro momento, em que é o momento que eles notificam as indústrias paulistas para que comprovem essas operações, a nosso ver, ela não se aprofundou nesse último ponto para que ela pudesse efetivamente autuar e mostrar o dolo, inclusive aplicar a presunção. Por quê? Porque esses documentos, ao serem colocados tanto na fiscalização quanto posteriormente na defesa, foram desconsiderados. Então, na verdade, como ele já tinha uma premissa de que as indústrias paulistas participaram do esquema, ainda que não houvesse nenhum indício, eles já presumiram sem olhar para essa documentação. E essa documentação, do ponto de vista da Unilever, ela mostra tanto a questão do endereço do destinatário, quanto a questão do pagamento do pedágio, peso das mercadorias, tudo isso para se mostrar que era compatível com o transporte rodoviário. Tem os comprovantes de entrega com assinatura e data de carimbo do recebedor da mercadoria, em que também consta que é a empresa lá no Espírito Santo, certo? As transportadoras, elas não participaram do suposto esquema fraudulento. O julgador, inclusive, tenta falar, uma das transportadoras está considerada no esquema, mas as demais que foram utilizadas pela Unilever não constam. Então, ou seja, não se pode presumir por conta do fato da transportadora, sendo que no caso da Unilever era a operação CIF, e ela tem toda a questão do rastreamento, inclusive o controle de entrega da mercadoria com a declaração de assinante,
E, além disso, tem toda a questão do GPS, pedágio, prova de barreira. Então, todos esses documentos foram, inclusive, colocados num desenho que nós fizemos e se encontram nos autos, em que a gente chama de caminho ali, que chama documentos comprobatórios saída do Estado de São Paulo, com as folhas em que tem comprovante bancário, documentos auxiliares, comprovante de entrega, pagamentos para a liderança, informações cadastrais da empresa liderança, e toda essa prova da mercadoria, tudo documentado. E gostaria de já ir para minhas conclusões, relembrando que nós tivemos um voto que acabou sendo vencido do Dr. Jandir, concordando que não há que se colocar a Unilever como responsável nesse caso, e aqui trazendo muito a ideia de que o artigo 36, parágrafo 4º, não traz uma responsabilidade objetiva, e, por outro lado, mostrando que houve, sim, a comprovação da saída da mercadoria do território paulista e as cautelas feitas pela autuada. Então, aqui olhando sob o ponto de vista da autuada, a fiscalização não trouxe provas suficientes para enquadrar a Unilever dentro do suposto esquema fraudulento. Por outro lado, embora o fisco não trouxe nenhuma prova também de que a mercadoria da Unilever ficou em São Paulo. Porque se ela tivesse trazido essa prova, talvez ela pudesse, de alguma forma, gerar alguma necessidade da gente ir além, para mostrar que houve ali uma má-fé dos compradores, ou até mesmo da transportadora, mas sem nenhum descaso da Unilever com relação a toda essa sua responsabilidade com relação a uma operação interestadual. Trago, por fim, um acórdão, que inclusive foi já finalizado, de uma outra empresa paulista que foi autuada, que é a Proctor, em que nessa autuação houve o cancelamento da autuação fiscal, inclusive esse cancelamento foi mantido nas câmaras superiores, porque efetivamente se verificou que a Proctor ela não participou da estrutura fraudulenta e ela trouxe as provas, que são as mesmas trazidas pela Unilever, de que houve a efetiva operação interestadual e a saída da mercadoria do território de São Paulo. Portanto, o que a gente pede aqui é que, caso não seja anulada novamente a decisão de primeira instância, que seja, portanto, já considerando todos esses pontos trazidos pela empresa, toda a prova robusta que foi colocada nos autos, que se mostre que deve sim ser cancelada a autuação fiscal, seja com relação ao ICMS próprio, quanto em relação ao ICMS-ST, porque aqui houve efetivamente uma operação de interestadual do ponto de vista da Unilever, e ela não pode, portanto, ser responsabilizada por esses tributos que estão sendo exigidos. Agradeço por terem me ouvido. Agradeço, doutora Fernanda. Vou passar para o meu voto. No tocante recurso de ofício, a decisão recorrida reduziu a multa do item 2 do AIM de 150% para 100% do valor imposto, em face da Lei 16.497/2017, que alterou a multa da linha L do X1 do artigo 85 da Lei 6374. Este ponto deve ser mantido decidido, uma vez que a alteração legal reduziu o percentual da multa prevista de forma incondicionada, aplicando-se assim o artigo 106 do CPM. Ademais, o contribuinte peticionou pela redução ao ofício que foi deferido. Então, destaque com esse lembro que houve recurso de ofício. Passa a apreciar o recurso ordinário. No tocante à preliminar de nulidade do AIM, tem impossibilidade de cobrança baseada em mera presunção, expõe no entendimento. A legal autuada é que, abre aspas, o presente processo administrativo é nulo por basear-se em mera presunção, na medida em que não há qualquer prova de que a requerente tenha participado da suposta fraude. Essa preliminar se confunde com mérito, uma vez que sua apreciação demanda da análise mais aprofundada dos autos. Assim, a matéria é apreciada em conjunto com mérito. Relativamente à alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação e fundamentação, não assiste razão recorrente. Analisando a decisão recorrida, o entendimento exposto foi para a aplicação do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 6374, em que se responsabiliza o vendedor, combinado com o artigo 136 do CTN, ou seja, por não comprovar a saída de mercadoria do território paulista com destino a outro estado ou Distrito Federal. Assim,
A tese do autuário de que haveria que ser provada sua participação na fraude não foi acolhida pela ação recolhida, ou seja, não há nulidade da decisão por não acolher a pretendida tese. A prova de que os mecanismos foram pelo Estado do Espírito Santo é matéria de mérito, deste modo, não é matéria de preliminar de nulidade da ação recolhida. Deste modo, as alegações da recolhida demonstram inconformismo por decidido, o que não é causa de nulidade. Quanto à alegação de nulidade da decisão recolhida pela ausência de análise profunda da documentação apresentada, não existe razão recorrente. O artigo 26 da Lei 13.457 garante a livre apreciação das provas por parte do órgão de julgamento. Assim, os argumentos da recorrente demonstram inconformismo com o decidido. Abre aspas, é evidente que se a documentação tivesse sido analisada, a conclusão disso julgador fiscal jamais teria sido pela desconsideração dos documentos, o que não é causa de nulidade da decisão. No acessamento de defesa, pois o contribuinte teve toda a liberdade de opor todos e quaisquer documentos de sua vontade, o que não implica que o julgador deva analisar de acordo com a pretensão do autuário. Então, destaque não acolhe a nulidade recolhida. Aprecia em conjunto o método de 1 e 2 do AIN, uma vez que trata-se das mesmas operações, diferindo apenas quanto ao imposto exigido, e se mestre a operação própria e se mestre devido por substituição tributária. A recorrente junta provas para comprovar a efetiva saída das mercadorias do Estado de São Paulo. No entanto, o mero fato das mercadorias terem eventualmente transitado para além das fronteiras do Estado de São Paulo não é suficiente para que as operações sejam consideradas interestaduais, uma vez que o que define o quadro gerador de CMS é a saída de mercadorias. Artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374, o que define a operação como interna ou interestadual é a destinação das mercadorias. Artigo 34, inciso 1, 2 e 3 da Lei 6374. Assim, se a mercadoria saiu do estabelecimento paulista e foi destinada a esse estado, a operação é interna, desde que as mercadorias possam ter ultrapassado os limites do Estado de São Paulo. Nesse sentido, o STJ, no RESP 37.033, voto vencedor do ministro Ali Pardegui, exposto. Tenha ou não sido contratado como interestadual, a operação se revelou interna, este fato gerado que o fisco devia, como fez, identificar. É preciso ficar claro que o que define a operação interestadual não é a nota fiscal, mas a transferência física da mercadoria de um estado para outro. A língua da transferência, a operação é interna. A resposta à consulta tributária 11.85/2016 também expôs. É interna a operação quando a circulação de mercadorias completas dentro do território paulista, mesmo que o adquirente seja contribuinte estabelecido em outro estado. As diligências empreendidas pelo fisco perante a liderança de abastecimento localizada no estado do Espírito Santo demonstram um galpão vazio de pequeno porte incompatível com o volume das operações constantes das notas fiscais. Existência de uma única funcionária que justificou a ausência de atividade local e de mercadorias com a alegação de que os caminhões chegam e retornam no mesmo dia para o território de São Paulo, sem que as mercadorias sejam conferidas ou descarregadas. Havendo apenas a substituição de notas fiscais, a advogada da liderança informou que eventual documentação solicitada e não entregue será pelo motivo de que as demais regulares operações de compra e transferência obedecem à logística e envio direto ao destinatário, sem necessidade e custo do trânsito físico do estabelecimento. Assim, as mercadorias ultrapassando ou não as fronteiras do Estado de São Paulo não tiveram como destinatário real a liderança de abastecimento de artigos de higiene ao varejista localizado no estado do Espírito Santo. Entendo que, se existir prova de conluio ou dolo, por óbvio, seria indubitável a imputação da responsabilidade pelo tributo, como exposto pelo STJ no ERESP 165/7359, relator ministro Gurgel de Faria. No entanto, no mesmo acordo, referindo-se à predestinação, foi também exposto. Quanto ao mero coadúvio com a orientação consignada nos arestos apontados contradias, para concluir que a empresa vendedora de boa-fé, que mediante a apresentação da documentação pertinente e demonstração de ter colocado os papéis de taxa, evidencia a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando assim a caracterização e conduta culposa. Assim, não é só o dolo, mas também a culpa pode ensejar a responsabilidade da empresa vendedora. Nesse sentido, observa o entendimento do ministro Assucete Magalhães do STJ. Realmente é óbvio que, se comprovada a desídia do contribuinte paulista, vendedor, na verificação da regularidade da operação ou paridade do comprador, ou a ocorrência de culpa em indigente ou em vigilante, poder-se-ia, em tese,
atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto eventualmente devido. Desta forma, entendo que o sênior é a prova de que o autuado agiu com boa-fé, ou seja, tendo conhecimento das operações, agiu com seu dever de cautela contra a regularidade engraçada das leis. No caso de bens altos, é certo que houve emissão de notas fiscais, houve o pagamento de mercadorias e que elas foram transportadas, mas mesmo que os documentos indiquem que seriam destinados à liderança do abastecimento, localizado no estado do Espírito Santo, entendo que isso não basta para demonstrar a boa-fé e ausência de culpa, em vigente ou em vigilando, fatores tributários, considerando que esse público tributo, tanto que o crédito tributário disponível em voz de garantias e privilégios previstos no CPM. No caso de bens altos, a autuada foi responsável pelo transporte de mercadorias, fato controverso como admitido no seu recurso ordinário. Não obstante a existência de reunião do Compresidente da América Latina, Unilever, para investimento e apoio nas inúmeras operações de Estado, as folhas 12 a 97, que abrange o período de 24 de setembro de 2012 a 29 de 12 de 2016, ou seja, mais de 4 anos, totalizando mais de 116 milhões, a autuada responsável que foi pela entrega de mercadorias não se apercebeu que o suposto estabelecimento destinatário da liderança de abastecimento, localizado no estado do Espírito Santo, não possuía local compatível para receber as mercadorias, e nem que havia apenas uma funcionária responsável pela troca de atos fiscais, ou seja, sem transferência física das mercadorias, como constatado pelo ofício acima relatado. Ainda a liderança e abastecimento também possuía estabelecimento no estado de São Paulo, fato que, sendo conhecido, poderia ser constatado em razão de várias consultas públicas existentes, em que diversamente o estabelecimento capixaba possui estoques em grande estrutura, além do local de cobrança também ser no estado de São Paulo. A Câmara Superior, no processo RT 14.4004, 385/2012, relatora do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, decidiu pela ausência de demonstração de boa-fé, quando a autuada foi a responsável pelo transporte de mercadorias, uma vez que essa condição tinha e deveria necessariamente ter ciência da situação irregular. Do seguinte, é certo que o documentalmente comprovado que as operações não correspondem ao que é tratado nas notas fiscais, que embasaram os creditamentos regulares, seja porque o estabelecimento do suposto fornecedor não tinha resistência real, seja porque as mercadorias não saíram do seu local, em que isso a autuada tinha deveria necessariamente ter ciência, responsável que foi pelo transporte de mercadorias, como indicaram notas fiscais, por três que certamente tiveram autoria. Embora a decisão acima refira-se ao fornecedor irregular, o sentido é o mesmo quanto o destinatário irregular, e portanto a autuada foi a responsável pelos transportes de mercadorias. Assim, entendo que não é possível atestar a boa-fé e que não houve a culpa de vigilando ou vigilando. A matéria relativa à multa aplicada está pacificada nesse título, dado o atendimento exposto pelas 98, 40, 42, 460, 2014, da Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Antes tarde não colocou atenção recorrente. Quanto ao juros, a súmula 10 foi revisada para limitar sua aplicação à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante às súmulas, pelos valores desse título, assim sua observância é obrigatória. Antes tarde limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Foi exposto com isso do parcial provimento do recurso ordinário, apenas para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic, mantendo mais as demais juros fiscais. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer isso do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Presidente, desculpa a demora, mas deu uma travadinha aqui que Não, tive que logar novamente. Está registrado, já está em votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício a ser fácil foi conhecido e não provido,
E o curso ordinário da Unilever Brasil Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço, presidente, doutora Fernanda. Muito obrigada, bom trabalho a vocês. Obrigada, bom dia. Muito bem, passando para o processo de Brasil Max Logística Limitada, recurso ordinário, relator doutor Paulo Macedo. No momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Bem, doutor Paulo nos apresenta os autos. Bem, o auto de infração tem somente uma acusação, uma infração, que é deixar de pagar, em março de 2018, ICMS no valor tal, devido em decorrência do contribuinte fazer constar nos documentos fiscais emitidos e nos lançamentos fiscais em livros de registro de saídas, que as mercadorias se destinavam a outras unidades federais, não obstante essas não terem saído do território paulista, conforme demonstrado no anexo 1 nas notas fiscais anexadas a esse auto. O contribuinte, embora regularmente notificado, conforme cópia do documento juntado a comprovar a efetiva ocorrência das operações interestaduais, não o fez. Nos documentos fiscais, objeto desse auto de infração, o remetente efetuou o cálculo de ICMS incidente sobre as operações mediante a aplicação da alíquota de 7%. Portanto, é devido ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota efetivamente aplicada e a alíquota interna, 25% por se tratar de bebida alcoólica, nos termos dos artigos 36, parágrafo 4º, RICMES, conforme apurada conforme demonstrativo no anexo 1. A autuada apresentou defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Em face dessa decisão, a autuada apresentou o recurso ordinário e a representação apresentou contrarrazões. A 7ª Câmara Julgadora converteu o feito em diligência ao órgão autuante, houve o parecer de diligência e tanto a representação quanto o autuado se manifestaram. Desculpa. A 8ª Câmara Julgadora proferiu decisão na qual deu provimento ao recurso ordinário. A Fazenda Pública apresentou recurso especial. A autuada apresentou as contrarrazões e a Câmara Superior proferiu decisão na qual deu parcial provimento ao recurso especial fazendário, afastando a nulidade do AIM e determinou o retorno do processo para a Câmara Julgadora para complemento julgado. É que eu vou ler só o finalzinho da decisão da Superior, que eu acho que fica bem claro. Pelo exposto, superado o conhecimento do recurso especial manejado pela Fazenda Pública, por decisão anterior dessa Câmara Superior, dou parcial provimento ao recurso especial fazendário para reformar o acórdão recorrido, afastando a nulidade do AIM, visto que nos termos dos artigos 36, parágrafo 4º do RICMES, caberia ao acusado comprovar a saída das mercadorias do território paulista, devendo os autos retornarem à instância anterior para complemento julgado com a devida análise das demais questões suscitadas no recurso ordinário. E os autos foram distribuídos à minha relatoria. Esse é o relato, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Então, doutor Gustavo, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigado, ilustres jogadores. Queria aqui, primeiramente, cumprimentar a todos, doutor Inácio, doutor Tabir, doutora Maria Anselma, doutor Alexandre, doutor Paulo. E dizer que é uma grande honra estar aqui presente e ter a oportunidade de sustentar perante essa colenda 7ª Câmara. Aqui, depois de toda... O doutor Paulo já fez aí uma itinerário que o processo correu dentro já desse tribunal. E aí eu só queria chamar a atenção de vocês para um grande ponto que a defesa entende que há um erro de acusação
cometido pelo agente fiscal. Esse processo ele iniciou com outro escritório, né, que fazia a defesa, e nós assumimos eles no decorrer do processo. Nesse ponto, que nós demos, quando nós assumimos a condução processual, nós notamos que há um grande equívoco, houve no lançamento tributário. Por quê? Porque, como bem colocado aí no relato de acusação, cita a Brasilmax como uma contribuinte. Só que, na verdade, a Brasilmax, ela é um armazém geral. Ela não é contribuinte do CMS. Ela age sobre conta e ordem de terceiros, sobre o depositante. Então, todas as informações que a Brasilmax presta ao fisco é por conta e ordem, espelhando as notas fiscais emitidas pelo depositante. Nesse caso, por que o processo foi convertido em diligência? Justamente para comprovar a qualidade de armazém geral da Brasilmax. E essa prova está às folhas 394/410 dos autos. Essa questão ela não foi analisada. Por quê? Porque quando do julgamento da 8ª Câmara, foi reconhecida a nulidade processual porque o fisco foram enviadas vários pedidos de verificação fiscal, não foram comprovados que não teve a saída, né? O fisco não cumpriu com o seu ônus, e por conta disso o recurso foi provido e anulado por deficiência probatória. A Câmara Superior superou essa questão e devolveu os autos justamente para apreciar a questão de mérito. E aí, nesse ponto, que entra agora a análise da questão do armazém geral. Nós sustentamos que o armazém, a Brasilmax, ela é parte ilegítima. Há uma ilegitimidade passiva, porque ela não é o contribuinte. Quando muito, ela poderia ser responsável tributária, por solidariedade, de acordo com o artigo 11 do RICMES. Em nenhum momento, o agente fiscal considerou a Brasilmax como um armazém geral. Pelo contrário, sempre tratou ela como contribuinte, como se ela tivesse feito a operação na qualidade de uma mera comercializadora de bebidas. Isso é um tremendo equívoco, para dizer o menos, né? Então, ilustres julgadores, o que nós estamos querendo aqui a defesa comprovar? Que nós somos um armazém geral, o que está comprovado nos autos, documentalmente, através da diligência que foi realizada, que a Brasilmax, ela não é contribuinte do ICMS, e sim, ela é uma prestadora de serviço, e ela, quando muito, pode ser contribuinte, responsável, mas desde quando presentes as hipóteses do artigo 11, isso não é parte da acusação fiscal. E mais, já há decisão do STJ pacífico que o armazém geral ele é um mero agente neutro na operação. Ele é um intermediário que ele é utilizado para fazer o depósito da mercadoria e a remessa depois, mas seguindo as ordens do depositante. Então, nesse caso, há clara ilegitimidade passiva do armazém geral. Nós estamos sustentando e pedimos aí a análise dessas provas, dessas comprovações que foram feitas através de diligência, e pedimos aí a ratificação de todos os argumentos do recurso ordinário e a procedência dele para anular o auto de infração por ilegitimidade passiva. São essas as razões da defesa. Agradeço ao doutor Gustavo, então passo a palavra ao doutor Paulo. Bem, vou iniciar meu voto no item 20, se alguém estiver acompanhando. Inicialmente, cabe destacar que, devido à decisão da Colém da Câmara Superior, restam afastadas as alegações de nulidade do AIM, limitando esse voto a demais questões do recurso ordinário da autuada. Em preliminar, a autuada alega a nulidade da decisão de primeira instância, pois essa incorreu em erro de fato, por indicar que a autuada não acostou aos autos os recibos de entrega. Ocorre que a decisão recorrida informa que foram apresentados recibos constantes dos rodapés das notas fiscais emitidas, somente informa que os recibos eram entre outros itens solicitados pelo fisco e que a autuada não apresentou todos os documentos solicitados. Que até transcrevo a parte que ela deixa isso bem claro no voto da primeira instância. Assim, tal alegação não deve ser acatada.
A alegação de que a decisão ACO deveria ser anulada por não anular o AIN de ofício não deve ser acatada frente à decisão da Polém da Câmara Superior que afastou a nulidade do AIN. Também não deve ser acatada a alegação da decadência dos créditos. A autuada foi notificada da lavratura do AIN em 5/3/2013 e os fatos geradores consubstanciados nas saídas de mercadorias efetuadas pela autuada, acobertados pelas notas fiscais, ocorreram em 6, 13, 19 e 31 de março de 2008. Assim, não transcorreu o prazo de 5 anos entre a emissão das notas fiscais e a lavratura do AIN. A autuada cita a nota fiscal de folha 152, emitida em 10/12/2007, porém tal nota refere-se à saída da M. Gomes autuada, sendo que tal operação não é a operação autuada. A infração do presente AIN relaciona-se ao fato da autuada fazer constar nas notas fiscais emitidas e em seus lançamentos fiscais que as mercadorias se destinavam a outras unidades federativas, ao passo que, após notificado pelo fisco, não logrou comprovar a saída das mercadorias do território paulista. Em sua notificação ao fisco, o fisco solicita documentação comprobatória, tais como comprovantes de pagamento, conhecimentos de transporte, recibos de entrega, etc. A autuada apresentou o contrato social, procuração, cópia da minuta do contrato de prestação de serviço de armazenagem, comprovantes de inscrição e de situação cadastral das destinatárias e as notas fiscais. Das provas apresentadas pela autuada, só lhe socorreriam as notas fiscais que possuem data e rúbrica no rodapé da nota fiscal. Ocorre que as rúbricas não possuem qualquer identificação como nome ou carimbo de empresa, impossibilitando a confirmação da sua legitimidade ou a que empresa referem-se. A autuada não apresentou as demais provas solicitadas pelo fisco, como comprovantes de pagamento e conhecimentos de transporte, e também não apresentou nenhuma outra prova que comprove que as mercadorias saíram do território paulista. Diante de tão restrito material probatório, não é possível afastar a infração do presente AIN. A alegação da autuada de que, por ser armazém geral, não seria contribuinte do ICMS... Ixi, um segundo só, pessoal, derrubei água aqui. Me dá um segundinho, eu vou pegar um pano aqui. Ok. Pronto, resolvido. Voltar aqui. A alegação da autuada de que, por ser armazém geral, não seria contribuinte do ICMS e, portanto, não seria aplicável a presunção prevista no artigo 36, parágrafo 4º do RICMES, também não merece prosperar. O artigo 10 do anexo 7 do RICMES define que deve ocorrer o destaque do imposto na nota fiscal no caso de saída de mercadoria de armazém geral, quando o depositante for situado em outro estado. Ora, sendo o armazém geral obrigado a destacar o imposto em sua nota fiscal, é sua responsabilidade pela comprovação da saída da mercadoria do território paulista, objeto do parágrafo 4º do artigo 36 do RICMES. Também não merece prosperar a alegação de que não é dever da autuada controlar a entrega das mercadorias aos destinatários, mas tão somente escriturar os documentos fiscais e destacar o imposto. Certo é que o artigo 28 do RICMES obriga a autuada a adotar as devidas cautelas para a realização da operação autuada. A alegação da autuada de que os destinatários estariam habilitados no Sintegra à época dos fatos também não a socorre. Mesmo que os supostos destinatários estivessem regularmente inscritos no Sintegra operando, não há o afastamento da infração, pois esta é gerada pela mercadoria não sair do território paulista. Também não procede a alegação de que a penalidade deveria ser calculada de acordo com o artigo 527 e 5, a linha O, do RICMES, com o artigo 527, a linha 1, a linha G. A infração, como explicado anteriormente nesse bloco, ocorre pois a mercadoria não foi do território paulista, está perfeitamente enquadrada no artigo 527, inciso 1, a linha G do RICMES, sendo que o artigo 5, a linha O, trata somente de irregularidades de circulação, o que não é o caso dos autos.
Ainda, a alegação da autuada da ilegalidade e constitucionalidade da multa não merece prosperar, porque segundo a Lei 6374, o que faz com que a exigência da multa seja amparada por norma válida, vigente e eficaz, não podendo ter a sua aplicação afastada por essa Câmara Julgadora. A alegação do autuado de que já houve a imputação da mesma penalidade a partir do mesmo relato nos AINs tais não merece prosperar. São 4 AINs. Nada impede que de um contribuinte ser autuado pela mesma infração em mais que um AIN, desde que os AINs sejam relativos a operações diferentes. Como bem resumido pela representação fiscal em suas contrarrazões, os citados AINs referem-se a operações e períodos diversos e de infrações diversas. Daí o AIN 40.17.971 e 40.17.583 tratam de operações praticadas em janeiro de 2008, enquanto esse AIN trata de saídas realizadas em março de 2008. O AIN 40.12.220 trata de operações praticadas entre janeiro e fevereiro de 2008, enquanto esse AIN trata de saídas realizadas em março de 2008. E o AIN 3.158.4 trata da falta de operação de notificação e a falta de pagamento das saídas dos mercadorias certificados em valores inferiores ao nosso preço honesto e recursos históricos. Ou seja, tratam de matéria ou de períodos diversos. Frente ao pedido autuado de redução ou relevação da multa, devemos analisar o artigo 527-A do RICMES, o qual mostra ser necessário que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude e simulação e não implique falta de pagamento do imposto. O mesmo normativo obriga a análise cumulativa do porte econômico e os antecedentes fiscais da autuada. Note-se que a infração do AIN implica em falta de pagamento do imposto, visto a infração ser de falta de pagamento do ICMS. Dessa forma, é impossível aplicar o artigo 527-A do RICMES. Por fim, deve ser acatada a alegação da autuada de limitação da taxa de juros à taxa Selic, pois tal entendimento é o mesmo exaurado na nova redação da súmula 10 do tribunal, e as súmulas têm caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento. Ante o exposto, eu conheço o recurso ordinário e a ele dou parcial provimento somente para limitar os juros da taxa Selic. Esse é o meu voto. Agora, doutor Paulo, o processo está em discussão. Mas posso tirar uma dúvida com o doutor Paulo? Claro. Essa questão da legitimidade de parte que o advogado sustentou na SO foi tratada também no recurso ordinário deles, né? Mesmo, embora tenha havido a mudança de escritório, eles também abordam esse tema no recurso ordinário. Foi. Eu tô... Você fala dele. Eu falo dele nos itens 37 ou 38, não lembro agora. Estou buscando aqui. Ou 36, né? A alegação da autuada de que, por ser armazém geral, não seria contribuinte do ICMS. É que eu tenho uma dúvida sobre esse assunto. Teria problema de tirar em vista para apresentar um voto? Só para analisar esse assunto? Sem problema nenhum. Tem problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema não. A alegação é de ilegitimidade de parte, não é isso, doutor Gustavo? Exatamente, doutor Alexandre. É isso mesmo. E até para esclarecer, em nenhum momento a acusação fala que ela era um armazém geral e aplica-se as regras do armazém geral. Ela foi tratada como contribuinte, por isso que é a questão da legitimidade de parte. Pode responder se quiser, doutor Alexandre. Tá, ok. A função do doutor Paulo é que nas operações estaduais, o armazém tem que destacar o imposto. Então, mas pelo que eu entendi, houve destaque só num percentual diferente, por não comprovação da remessa para fora do estado, não é isso? Então, não se discute a não emissão de documento fiscal aqui. Se discute só a diferença de alíquota, né? Exatamente. Então, o fiscal foi emitido. Mas eu tô ligado. O relato, ele traz que é a diferença do ICMS entre a alíquota externa e a alíquota interna. Então, assim, tem esse ponto que é, como ele é obrigado a destacar na alíquota quando a operação interestadual,
eu entendo que ele tem essa responsabilidade, mesmo sendo armazém geral. E não comprovou a saída do Estado, né? Da mercadoria do Estado de São Paulo. Isso, sai dele, né? Não tem como você falar que ele é se fosse autuar, vamos falar, a empresa que armazenou nele, falar, ó, eu não, o transporte não é minha responsabilidade, né? Isso é o armazém geral, nem saiu do meu estabelecimento. Então, eu entendo que o armazém geral tem essa responsabilidade. De quem que era o transporte, doutor Gustavo? Eu acho que é pelo que eu vi. Era pelo depositante. Tá. Tá bom, está concedida a vista do Dr. Alexandre, então possivelmente o processo retorna para julgamento. Agradeço a presença do Dr. Gustavo. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Só um momento que o sistema está lento. Só que o sistema ainda está rodando aqui, não estou conseguindo voltar para isso. Bem, passar para o processo de Fermental S.A. Recurso nisso de mercadoria. No momento que eu vou fazer o registro da registração. Doutor Tabi, precisava novamente de documento. Vamos lá, 15. 15. 188. 188. 349. Faça retorno dos autos da instância ordinária para análise das provas apresentadas conforme decide para a Câmara Superior. O contribuinte vai acusar de acreditar esse endividamento CMS no dúvida de registro de apuração dos meses 10 de 2008 e 11 de 2008 e no campo 57 das dias 10 de 2008 e 11 de 2008. O contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, contudo, não ter apresentado a documentação, apresentou declaração de que não foram comprovados os documentos pertinentes com os créditos corporativos. Antes da primeira instância, julgou parcialmente insuficiente a notificação. A declaração fiscal apresentou parecer propugnando o desprovimento do curso de ofício. Inconformado dessa primeira instância, o contribuinte depôs recurso ordinário, alegando em síntese a regularidade do crédito CMS. Por fim, requeriu o cancelamento legal da autuação. Suas contrarrazões, a autuada requer o não provimento de ofício. A determinação fiscal manifestou-se pelo não provimento de curso ordinário. A 46ª Câmara Julgadora negou o recurso ordinário e o recurso de ofício. A Fazenda Pública Estadual não interpôs recurso especial. O contribuinte interpôs recurso especial cujo processamento foi deferido. O pedido de retificação julgada apresentado pelo contribuinte teve seu processamento indeferido, bem como seu pedido de reconsideração.
A Câmara Superior anulou a decisão proferida pela colina sexta Câmara Julgadora a parte relativa ao julgamento de recurso ordinário. A colina primeira Câmara Julgadora negou o recurso ordinário. Por conta do recurso interpôs recurso especial, cujo posicionamento foi deferido, e a Câmara Superior determinou o retorno dos autos à instância ordinária para que, reconhecida a possibilidade de aceitação de outras vias aos fiscais diversas da primeira para reconhecimento do crédito imposto, seja apreciada a documentação apresentada, bem como resultado das diligências trazidas aos autos. O contribuinte apresentou a petição, requerendo a aplicação da súmula 10. A aplicação da oral. Então, doutor Celso, fica à vontade para realizar. Ok. Bom dia a todos presentes nessa sessão. Bom, como bem destacado pelo relatório do doutor Inácio, é um caso que já teve vários andamentos, já passou pela Câmara Julgadora, já foi para a Câmara Superior em 2 oportunidades, e, em resumo, o que está em discussão agora é um esclarecimento de fato, em resumo, basicamente. Então, por conta disso, na minha citação oral aqui, eu vou trazer realmente um histórico da discussão, do que aconteceu nesse caso, porque eu acho que isso é o imprescindível para entender até qual é a matéria controversa do que está sendo discutido aqui nesse momento. Então, como já destacado, esse é um auto de infração que trata crédito indevido, CMS, no ano de 2008. E o que esse crédito é considerado indevido? A empresa ela apropriou desse crédito de forma extemporânea e não comprovou, não trouxe provas desse crédito. Ela foi notificada pelo fiscal apresentar os documentos, não apresentou, e por conta disso foi lavrado o auto de infração. Após a lavratura do auto de infração, a empresa ela trouxe os documentos comprobatórios desse crédito temporâneo, são as vias das notas fiscais, comprovante de que essas notas foram registradas nos livros, comprovante que tinha direito ao crédito, e por conta disso, em primeira instância, o julgamento foi convertido em diligência para que o fiscal analisasse a documentação. O fiscal analisou essa documentação, solicitou uma documentação adicional para a empresa também, e chegou à conclusão que estava tudo ok, que realmente a empresa tinha direito ao crédito, que realmente a empresa ela não utilizou, não se apropriou do crédito no momento das operações, então por isso que ela tinha direito a esse crédito temporâneo, estava tudo registrado, estava tudo certo. O valor batia, o valor que está sendo exigido bate com os valores das notas apresentadas, o fiscal disse que estava tudo ok, só que mesmo assim ele manteve a infração por conta desses documentos não terem sido apresentados antes da... Foi para julgamento em primeira instância, esse caso, com essa documentação adicional, e restou entendimento que o crédito somente poderia ser aprovado pela apresentação das primeiras vias das notas fiscais, sendo cancelado cerca de 50% do auto de infração de primeira instância. Foi assim interposto recurso ordinário com relação à prova, com relação às operações que foram comprovadas por meio de outras vias de notas fiscais. E nessa primeira decisão da Câmara Julgadora, essa acusação com relação a essas operações que foram comprovadas por outras vias restou mantido por entendimento de que até é uma questão que é incontrovérsia, e no julgamento ali o julgador acabou trazendo como se fosse uma questão convertida, que é a questão da escrituração, que é a questão que essas notas tinham sido registradas ou não, e aí por conta disso ele manteve a acusação fiscal com relação a essas operações que foram comprovadas por meio de outras vias de notas fiscais. Por conta disso, foi interposto recurso especial, demonstrado exatamente isso, que a questão da escrituração dessas notas fiscais, do direito ao crédito e de todas as outras questões é incontroverso. O próprio fiscal atuante já tinha se manifestado nesse sentido, e por conta disso, o recurso especial ele foi provido pela Câmara Superior, anulando a decisão anterior exatamente por conta disso, que é um ponto aí que não é mais controverso, é incontroversa a questão. Para a Câmara Julgadora, que novamente manteve o auto de infração com relação a essas operações, agora exclusivamente com o entendimento de que apenas a primeira via das notas fiscais que seriam suficientes, que poderiam comprovar o direito. Novamente, foi interposto especial para a Câmara Superior,
E aí chega realmente no que está em discussão aqui, né? Esse recurso especial ele foi julgado em junho, agora em 2022, em que restou vencedor o voto proferido pelo juiz Alberto Podigai, no sentido de que as outras vias, as operações que estão comprovadas por outras vias que não a primeira, devem sim ser consideradas, considerando inclusive o entendimento implementado pela Câmara Superior. Inclusive, nesse julgamento na Câmara Superior, teve um voto do juiz Corazza, o voto inicial dele, foi até cancelando integralmente o auto de infração na Câmara Superior mesmo, diante dessas informações que constam no processo, que o fiscal identificou que não há dúvidas acerca do direito ao crédito, acerca dos valores, e a única questão realmente em discussão era a questão das vias, que em parte foi comprovada pelas primeiras vias, em parte não foi comprovada. Só que, para evitar algum tipo de questionamento acerca de reexame de provas, ou alguma coisa nesse sentido, o voto vencedor foi de Podigai, no sentido de retornar o caso à Câmara Julgadora, agora partindo do pressuposto, partindo do entendimento de que as operações em que foram apresentadas outras vias, que não a primeira, também elas devem ser consideradas. Então, esse é o resumo, essa é a foto do caso que chega agora para o julgamento. Tem um entendimento de que as operações que foram comprovadas por meio de outras vias devem ser consideradas, não pode ter um entendimento de que somente as primeiras vias são aceitáveis. Há uma manifestação do próprio agente fiscal atuante, a folha 291, onde ele afirma que todas as notas fiscais estão escrituradas, todas as notas fiscais aqui discutidas foram devidamente escrituradas, o ICMS não foi creditado na época, a empresa tinha direito realmente a esse crédito, não é uma questão controversa. A somatória das notas fiscais que a empresa apresentou coincide com o valor que agora foi considerado na notificação como indevido. Então, dessa forma, considerando todas essas informações, que requer-se aqui o cancelamento integral desse auto de infração, tendo em vista a comprovação de que a empresa tem direito a esse crédito e, diante do entendimento da Câmara Superior, de que as outras vias são, sim, servíveis para comprovar a origem desse crédito apropriado pela empresa. Então, são esses pontos principais que eu gostaria de destacar aqui na minha sustentação oral. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, doutor Celso. Vou passar meu voto. Inicialmente, observo que, no tocante ao custo de ofício, esgotou-se o contencioso administrativo tributário, uma vez que, da decisão da colenda 6ª Câmara Julgadora, que negou por meio de custo de ofício, a colenda pública estadual não interpôs qualquer medida impugnativa. Assim, houve trânsito em julgado administrativo da referida decisão, que negou por meio de custo de ofício. Quanto ao recurso ordinário, a Câmara Superior decidiu o voto vencedor do Dr. Alberto Podigai, que nos permite abre aspas, em razão das discussões travadas, houve divergir os entendimentos antes análises para conhecer e prover unicamente no sentido de reconhecer a aceitação de outras vias autos fiscais diversas da primeira para reconhecimento do crédito de imposto apropriado. No entanto, os autos devem retornar à instância ordinária para que seja analisada a documentação apresentada, bem como o resultado das diligências realizadas nos autos, de modo a avaliar a possibilidade ou não de se acatar como válidos as outras vias documentos apresentados pelo autor. Assim, não mais se discute a possibilidade de aceitação de outras vias, que não a primeira para reconhecimento do crédito de imposto. As folhas 625 e 628 estão listadas autos fiscais apresentáveis que não são as primeiras vias. Verifique-se que a recorrente trouxe cópias autenticadas ou simples das referidas outras vias das notas fiscais. As autenticações foram realizadas após a autuação, ou seja, a recorrente tem a posse dessas outras vias autos fiscais, o que, no meu entender, e não havendo próprio contrário dos autos, confere a veracidade de que, à época das operações, ela detinha e ainda detém os originais, deste modo que tais operações efetivamente ocorreram. Assim, para tais autos fiscais, entende que elas são passíveis para o reconhecimento do crédito de imposto apropriado, pois, adicionalmente, as folhas 291, o auditor fiscal autuante entendeu que os impostos nelas destacados dariam direito ao crédito. Quanto às cópias simples, entendo que tal entendimento não era possível ante a míngua de outras provas que demonstram a efetividade ocorrente das operações,
uma vez que, ante a ausência original na posse autuada, não é possível atestar que, por exemplo, não houve cancelamento das notas fiscais, situação em que os originais de todas as vias ficam na posse do emitente, ou seja, nenhuma na posse do destinatário, como dispõe o artigo 200 do regulamento. Abre parênteses, todas as notas fiscais aqui são notas fiscais manuais, não são notas fiscais eletrônicas. No processo da RT5 40.26.996/2013, relator Dr. Cleiton Muniz Fliguin, assentado, foi decidido perante a Câmara Superior. Esse MSP é indevido para a falta de apresentação da primeira grau dos fiscais. Vedação da apropriação do crédito sem comprovação da primeira grau do fiscal. O usufruto do crédito pode ser feito com outras vias do fiscal, desde que justificado a não apresentação da primeira e demonstrado a ocorrência das operações com outras provas. O Start mantém apenas exigências relativas às notas fiscais em que foram apresentadas somente cópias simples, conforme a folha 625 a 627. Em relação aos juros, a súmula 10 foi revisada para limitar os juros da taxa Selic. Então, o Start limita a aplicação de juros da taxa Selic. Já concluí meu voto, com isso, dou parcial provimento do curso ordinário. Assim que eu voto. No momento que eu vou fazer registro do meu voto, muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário Permetal S.A. Metais Perfurados foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço a presença do Dr. Celso. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bem, com isso encerramos o processo de hoje e podemos encerrar a sessão de julgamento desta 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, no dia 10 de novembro de 2022. Pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.